Boa tarde a todos, então. Sejam bem-vindos à nossa sessão do Seminário de História Religiosa, mais uma sessão do ciclo de 2020 que dedicamos ao tema alargado da Igreja do Antigo Regime à Igreja na Época Liberal, a propósito do duplo centenário da Revolução Liberal de 1820. A sessão de hoje será dedicada ao tema A Leitura Vaticana da Revolução Liberal, Monsenhor Giuseppe Cherubini, 1820-1823. Para refletir connosco sobre este tema, temos connosco Dom Carlos Azevedo, que praticamente dispensaria que apresentasse, porque subejamente conhecido, de qualquer maneira, como habitualmente, faço uma breve apresentação a partir dos dados que estão na ficha da sessão de seminário, que provavelmente terá chegado a todos. Dom Carlos Azevedo doutorou-se em 1986 na Faculdade de História Eclesiástica da Universidade Gregoriana, foi presidente da direção do Centro de Estudos de História Religiosa de 92 a 2001, dirigiu a obra o Dicionário de História Religiosa de Portugal e a História Religiosa de Portugal, em 7 volumes, foi presidente da Comissão Científica para a Publicação da Documentação Crítica de Fátima de 98 a 2008, presidente da direção do Círculo Dr. José de Figueiredo do Museu Nacional de Soares do Reis, foi co-diretor da revista Museu de 1993 a 1996, organizou diversas exposições de arte religiosa, dirigiu vários projetos editoriais de revistas e coleções de livros, foi professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa desde 1987 e vice-reitor da Universidade entre 2000 e 2004. É membro da Academia Portuguesa de História desde 98, foi bispo auxiliar de Lisboa a partir de 2005, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa entre 2005 e 2008, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social entre 2008 e 2011, é delegado do Conselho Pontifício da Cultura desde 2011, coordenando o Departamento dos Bens Culturais e membro da Comissão de Arqueologia Sacra a partir de 2015. Tem, evidentemente, muitos trabalhos publicados, tem ultimamente também publicado muita coisa em função da investigação que tem feito, particularmente nos arquivos romanos e no arquivo agora apostólico do Vaticano, e provavelmente também a partir da investigação que tem feito aí, hoje vai poder falar connosco precisamente sobre este tema que já enunciei há instantes, a leitura vaticana da Revolução Liberal, Monsenhor Giuseppe Cherubini. Agradeço ao Dom Carlos Azevedo ter acolhido o nosso convite para esta sessão do seminário. Certamente sairemos muito enriquecidos daquilo que tiver para partilhar connosco. Como habitualmente, a sessão do seminário contará com uma primeira parte de apresentação e depois uma segunda parte em que poderemos fazer observações, colocar questões, prolongando um pouco a reflexão que foi feita na primeira parte. Agradeço mais uma vez a intervenção e passo de imediato a palavra. Muito obrigado, Dr. Adélio, e saúdo a todos os que estão a seguir-nos nesta tarde. Eu tentarei seguir o esquema que foi distribuído, depois de um breve contexto, em 7 pontos, dizer o muito material que foi recolhido, mas que tentarei só sintetizar para não ultrapassar a 1 hora. Contexto. Politicamente, todos sabem, a Europa vivia dominada por regimes absolutistas. Após o Congresso de Viena, alguns países regressavam aos tempos antigos, esquecidos do entusiasmo revolucionário. A Áustria, a Prússia e a Rússia tinham até assinado um acordo em 1815, a Santa Aliança, com o objetivo de bloquear qualquer tentativa que questionasse as bases do poder absolutista. A França, governada pela dinastia Bourbon, olharia com adversidade para estas tentativas ibéricas, porque os ideais lançados pela Revolução Francesa tinham-se acendido na vizinha Espanha em janeiro de 1820 e depois também em Nápoles em julho. E estas ideias chegariam a Portugal em agosto.
A França, suspeita desta ideologia liberal, e viria a contribuir para a breve duração deste triênio vintista constitucional. Na primavera de 1823, exatamente, avançou com a invasão da Espanha para repor o poder absoluto de Fernando VII, o que motivou a quebra das relações entre Lisboa e Paris até à Vila Francada. O antigo regime mostrou, por isso, alguma resistência, e a sua abolição demoraria em Portugal mais de uma década a ser completada, dados os sucessivos conflitos políticos e sociais. O estudo da recepção deste novo regime para a hierarquia eclesiástica tem merecido alguns estudos que vieram alterar a visão simplista, seja de uma aceitação formal no início, após as primeiras cortes liberais, seja de uma adesão à contra-revolução após o triunfo de Dom Miguel na restauração absolutista. Neste trabalho, conforme está no título, tenho uma observação do papel do auditor papal. O delegado apostólico Giuseppe Cherubini, quem era? Ele viveu entre cerca de 1770, e as datas fui descobri-las num jornal italiano que diz o dia da sua morte, em 1830, porque ele será a figura charneira da diplomacia vaticana, uma vez que o núncio, em 1820, residia no Rio de Janeiro e morreu antes do regresso de Dom João VI a Lisboa. Estamos perante uma personagem sem grande relevo, embora tenha deixado 3 volumes em latim dedicados a Portugal, no Arquivo Vaticano. Recolhem breves notícias sobre dioceses, ordens religiosas, mosteiros, o primeiro volume, a história da Anunciatura com a lista dos núncios e documentos vários, desde a Idade Média até ao século XVIII, no volume segundo, e uma espécie de diário, registando pessoas que encontrou, cartas que recebeu e enviou no terceiro volume. Regressando a Roma, Cherubini, depois de estar em Portugal, é nomeado em dezembro de 1824 pelo Papa Leão XII secretário da Sagrada Congregação das Águas. Não é porque tenha metido muita água em Portugal, mas alguma meteu para receber este cargo. Quando a morte o surpreende aos 60 anos, em 18 de julho de 1830, era apenas protonotário apostólico, portanto nunca foi bispo, abreviador do Parco Maggiore e cônego da Basílica Lateranense. O representante de Portugal em Roma ainda tentou sugeri-lo para anúncio no Brasil, mas o secretário de Estado opôs-se terminantemente que o seu nome constasse na terna a propor. José Cherubini chegou ao Tejo na tarde de 24 de novembro de 1817. O núncio Giovanni Francesco Marefoschi chegou ao Rio de Janeiro em outubro de 17 e morreria aos 65 anos, a 17 de setembro de 20. Cherubini teria a classificação de internúncio e mesmo após a morte do núncio e o regresso do rei, Dom João VI a Lisboa, o Vaticano não alterou o título, aguardando melhores relações com o governo e a vinda do novo núncio, Filippo Franzoni, arcebispo de Nazianzo, em 1823. Chegaria a Lisboa após a Vila Francada, já este núncio, no fim de julho, princípio de agosto, e louva o acolhimento que Cherubini lhe deu e anuncia que em setembro ele já tinha partido. As relações entre o núncio, Marefoschi, no Rio de Janeiro, e o internúncio não foram sempre fáceis. E o secretário de Estado teve de repreender Cherubini por ultrapassar, às vezes, as suas competências. O auditor apostólico queixa-se dos atrasos na nomeação dos bispos, o processo. Aliás, o entusiasmo intervencionista do núncio teve de ser travado pelo secretário de Estado do Vaticano quando ameaçou com penas temporais o Colégio dos Principais do Cabido de Lisboa, o que
ao contrário de Cherubini. O cardeal Consalvi não tinha Cherubini, por isso, em grande apreço. E o Marquês de Fronteira, nas suas memórias, faz um retrato que é quase uma figura cómica. Careca de todo, mas muito empolado, alto, gordo, muito acalorado, porque trazia sempre na mão um grande leque. Assim descreve a figura. E no dia 15 de setembro de 20, ao ouvir a palavra revolução, pôs-se de joelhos na carruagem e teve de ser conduzido à sua morada. Cherubini procurava manter boas relações, dar informações detalhadas dos trabalhos parlamentares, tentar, sem grandes resultados, influenciar as cortes através de algumas figuras das suas relações. No que ele apelidou de Diário das Cortes, resumia todas as semanas as deliberações do Congresso, mesmo as secretas, através de fugas de informação que já então haviam, ou de fontes especiais, diretas ou indiretas. Antes de entrarmos no ponto 1, eu digo algumas primeiras reações ao movimento liberal. Este nervosismo, que já vimos, natural, de Cherubini, cresce quando, em maio de 20, pressente um ambiente de conspiração contra o governo pontifício. E refere tumultos no Brasil, da Espanha lançam-se contínuas cartas incendiárias e ele augura: o céu se digna impedir os funestos efeitos. Aliás, é uma expressão que ele usa muito quando quer referir. O céu se digna. Usa repetidamente essa frase. Em 2 de junho de 20, volta a referir o ambiente perturbado por Espanha. A rede de informação de Cherubini não escapa, um mês antes da Revolução eclodir no Porto, a impressão de panfletos em Portugal por parte de uma junta católica, apostólica, real, constituída por imigrados espanhóis e destinados a suscitar a guerra civil, fazendo constar que o Papa o aprova porque a Constituição de Espanha é contrária à religião. O secretário de Estado português garante ser falsa notícia. Já na altura havia falsas notícias. Cherubini comunica a primeira notícia da Revolução do Porto a 30 de agosto. Foi a 24, como todos sabemos. E chama Sedicente Nuovo Governo Intruso nella città di Porto. O assim chamado novo governo intruso. As mudanças políticas são comunicadas com frequência para Roma. A 16 de setembro, descreve o ocorrido na véspera. A 20 anuncia que o principal freire, o cônego de Lisboa, aceitou o cargo de governador provisional e ouviram-se injúrias contra o cardeal Cunha e interpreta os acontecimentos como influência da Espanha. A 23 comunica que não estavam alteradas as relações com o governo, narra factos com detalhe e diz mais uma vez: "Il cielo si degna riguardare pietosamente questo regno". Portanto, há um medo que depois veremos. Olha para a Revolução com a maior circunspeção e reserva, considerando-a obra maçónica. Mas repara na adesão da maioria do clero, mesmo com destacados eclesiásticos envolvidos na instalação do sistema constitucional, como Francisco de São Luís Saraiva e o principal, José Gomes Freire de Andrade, do Colégio Patriarcal, que sabemos será presidente da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino entre 18 de setembro de 20 até 27 de janeiro de 21. A 2 de outubro prossegue a descrição minuciosa da situação, informa que, a seu ver, inicia o terrorismo contra aqueles que não são pelo governo e este tem por inimigos. Entretanto, o cardeal Consalvi escreve a Cherubini, a 30 de outubro, com instruções para fazer chegar as informações seguindo o exemplo do Núncio de Madrid, resumindo factos e enviando extratos de documentos do governo. O cardeal Consalvi quer documentos, não quer muitos comentários do Cherubini. E pede-lhe para estimular o patriarca a agir pessoalmente, pois Cherubini tinha escrito em outubro, lamentando o estado desanimado da religião em Lisboa. O patriarca tinha oferecido alguma esperança, mas a sua saúde débil, os assuntos políticos impedem-no de atuar. Cherubini descreve
as ameaças que se planeiam segundo o que denomina o catecismo da moda. E depois mostra como se segue este catecismo, que é o sistema de Rousseau. E cita o exemplo de um opúsculo que não se encontra, mas que ele cita a exposição da lei natural, ou seja, catecismo de um cidadão. Eu penso que este texto, daquilo que consegui encontrar, é incluído numa obra traduzida do Conde de Volney, chamado Catecismo da Lei Natural, ou Princípio Físico da Moral, que tem um capítulo exatamente, o Catecismo da Lei Natural, de 64 páginas, incluído nesta obra que está na Biblioteca Nacional. A 22 de novembro, ele envia uma carta cifrada a descrever a reação dos vários bispos e continua a informar sobre a implicação dos bispos e clérigos, como o padre António Pereira, não Figueiredo, mas o António Pereira, também do Oratório, mas de Braga. A posição de Roma acerca da Revolução Liberal apenas se formula em 7 de dezembro de 20, com todas as cautelas, diz o cardeal Consalvi, secretário de Estado, esperar para saber a opinião do rei e não emitir juízo da Santa Sé, deferindo para mais tarde. Só em junho de 21, as informações de Cherubini mereceram uma atitude clara do secretário de Estado, cardeal Consalvi. A permanente ponte de informações mantém Roma a par do que se passa, ainda que com a visão de Cherubini, à qual Consalvi sabe ter de subtrair a demasiada prisão do auditor às perspectivas de uma igreja estabelecida no antigo regime e atender um pouco à sua incompreensão dos novos tempos. O diplomata teme a expressão da liberdade de opinião, que levanta o tema da tolerância religiosa, desconfia da salvaguarda da ortodoxia doutrinal atribuída aos bispos em vez de estar na Inquisição, da possibilidade dos leigos debaterem problemas doutrinais, teológicos, de disciplina eclesiástica na imprensa e no Parlamento, receia a reforma do clero, sobretudo capitular e o patriarcal, das ordens militares, amedronta-o a decisão de profunda reforma dos regulares e evidenciada como prejudicial à comunidade nacional na imprensa periódica e panfletária. Discorda da afirmação do caráter íntimo e direto da relação entre criador e criatura, com combate contra a sumptuosidade do culto externo, da superstição, do fanatismo, e reconhece a predominância da vertente justnaturalista, da qual Borges Carneiro é o paladino. Os bispos participaram na vida pública sem consulta da nunciatura. Das eleições constituintes, 7 bispos foram escolhidos, mas apenas 3 exerceram o mandato. Os outros pediram escusa. O internúncio não vislumbra nesta participação uma razão de afinidade ideológica com o movimento liberal, mas a vontade dos bispos estarem presentes nas cortes para sustentar os próprios direitos. E Cherubini reconhece a moderação das posições dos bispos deputados das cortes, mas repara que entre os defensores acérrimos da liberdade de imprensa estejam o Frei Vicente da Soledade, o arcebispo da Bahia, que chegou a presidir ao Parlamento, e Dom Luís de Melo, bispo de Beja. O Frei Francisco de São Luís subscreve claramente o novo regime e os outros não se pronunciam por medo. Permitem que o poder laico intervenha sem reagirem, como no caso do portaria do governo, que manda para o convento da Rábida o cônego da sede de Lisboa, João Rodrigues Lima de Sequeira, por ter feito um sermão anticonstitucional. Esclarecedora é a conclusão do precioso estudo de Ana Mouta Faria, que diz o seguinte, cito, os deputados eclesiásticos em efetividade de funções ao longo do Constituinte parece terem sido 2 dezenas, ou seja, 1/5 do total da Assembleia. Pelo que se afigura incorreto o considerar-se como exterior ao corpo eclesiástico a atividade reformadora do novo poder face à Igreja e ao clero.
Em fevereiro de 21, o Cherubini, ao mostrar o papel dos bispos nas cortes, como que desiste de advertir o arcebispo da Bahia, Vicente da Soledade, e o bispo de Castelo Branco, Miranda Coutinho. Mas alegra-se que o bispo de Beja, Luís da Cunha Abreu e Melo, ainda que tarde, começou a abrir a boca. É a expressão que ele utiliza. Na segunda legislatura, de 22 a 23, um quinto dos deputados também efetivos compunha-se de homens da Igreja. 2 bispos e párocos. Apenas o cardeal, não ainda cardeal, o Luís Saraiva, e o bispo de Porto Alegre, desta vez, José Valério. O do Porto foi eleito, mas pediu escusa. Esta legislatura identifica-se mais com uma ala conservadora que ia já abrindo caminho ao regresso do sistema absolutista. Vamos ver agora então os 7 problemas fundamentais e qual a opinião de Cherubini. Primeira questão, os juramentos e as cartas pastorais. A política religiosa vintista utilizou o aparelho eclesiástico como correia de transmissão do centro do poder. Recorreu, para seu proveito, ao juramento de obediência e à divulgação de pastorais, aconselhando, até dando os tópicos que os bispos deviam usar nas pastorais. Obrigou os bispos, como cidadãos, como empregados públicos que eram, a jurar obediência às traves metas do sistema, primeira vez a 11 de outubro de 20. A cerimónia teve lugar em 800 sedes de conselho, era seguida da celebração do Te Deum nas igrejas, cerca de 4.000 paróquias. Não houve sinais de desobediência. Todos os bispos juraram através dos procuradores, de vigários, de provisores, de párocos. O relatório de Cherubini ao cardeal Consalvi apenas refere 2 exceções. Um beneficiado da patriarcal, empregado da nunciatura, e 4 capuchinhos italianos, e com renitência tinham obedecido o superior da Cartucha de Laveiras e o superior dos capuchinhos franceses. Os 4 juramentos de obediência a que o novo regime obrigou o corpo eclesiástico para garantir a sua estabilidade foram-se alargando e, como observa Mouta Faria, e cito, a liturgia sacra utilizada absorve um conjunto progressivamente aumentado de referenciais políticos. É o reforçar dos sermões constitucionais, intercalados nas missas, a execução do hino constitucional associado ao Los Perene e ao Te Deum, e a exposição do retrato régio junto do altar durante as celebrações. Portanto, isto era, de facto, uma utilização bastante forte destes elementos. Outro passo garante uma imagem de aceitação global do novo regime no juramento das bases da Constituição. E aí foi um momento importante, 29 de março de 21. O juramento foi um momento significativo da resistência à institucionalização do novo regime. No dia do juramento, aliás, Cherubini não fez a iluminação da nunciatura e os vidros foram apedrejados às 2 horas da manhã da nunciatura. Começam a evidenciar-se exceções na aceitação do regime pelos eclesiásticos, e eu considero 3 casos. O cardeal, Carlos Cunha, o deão da colegiada de Vila Viçosa, bispo de Olba, e o bispo de Angra. Carlos de Cunha, por procuração do principal Silva, colocava restrições a 2 artigos da Constituição. O artigo 10º, por requerer a censura prévia eclesiástica em matérias religiosas, e o artigo 17º, por exigir a formulação da religião católica como a única dos portugueses, coisa que as bases da Constituição, que foram muito discutidas, não punha única. Tinha só que era a religião católica apostólica romana, mas sem dizer única. O governo reage e dá 48 horas para o patriarca sair de Lisboa para o convento do Bussaco. Este comunicou todas as faculdades ao colégio dos principais e nas cortes a conduta do cardeal, as medidas a tomar mereceram larga discussão inconclusiva, até que a 2 de abril optam pela desnaturalização e abandono do reino. E o cardeal Cunha abandona o país em direção a Bayonne em fins de maio, e o governo
ordenou ao Colégio dos Principais a eleição do vigário capitular, que depois veremos mais adiante. Quem também apresentou restrições ao juramento das bases foi o Bispo de Olva, titular, Dom Vasco Lobo, deão de Vila Viçosa, que considera que os artigos 8º, 9º, 14º e 20º iam contra a lei divina positiva. Pensava que ao redigir uma pastoral seria acompanhado pelos outros bispos, mas por afirmações respeitosas da autoridade foi castigado com 10 meses de cadeia. E esteve na Torre de Belém até 28 de julho, quando liberto com a condição de prestar juramento das bases sem restrições. O terceiro bispo renitente foi o Frei Manuel Nicolau de Almeida, bispo de Angra, que participou de uma revolta liberal de 2 de abril do general Araújo, foi trazido para Lisboa sob prisão a 18 de setembro e teve residência fixa no convento carmelita da sua ordem, em Camarate, até à Vila Francada. E aproveitou esta estada para escrever uma obra sobre as indulgências célebre que o impediu de ser nomeado bispo de Bragança, porque a Santa Sé não aceitou a apresentação que o governo fez em 1823. O poder vintista ordenou, a 26 de fevereiro de 21, que os bispos escrevessem as instruções pastorais. Segunda questão. Recomendando aos diocesanos legitimidade do novo regime, sujeição ao governo e a conformidade da reforma com a religião católica. Este era um instrumento eficaz. Porquê? Porque estes textos das pastorais deviam ser lidas nas missas. E isso era eficaz. A esta ordem das cortes só desobedeceu o cardeal, patriarca. Carlos da Cunha apresenta as suas razões em carta de 4 de março e reclama a essencial independência dos dois poderes. A Diocese de Lisboa só viria a publicar a pastoral subscrita pelo Colégio de 31 de julho, parecia-lhe desnecessária. O governo já não precisava de socorro da religião, que atrasou para depois dar esse argumento. Mas um ofício régio acatava a razão invocada, mas exigia a publicação da pastoral. E o Dom Joaquim vai delegar a redação no provisor, o que não agradou. A pastoral do Vasco Lobo, deão de Vila Viçosa, foi considerada adversa do novo poder político e contribuiu para a sua prisão. Publicação de pastorais, recomendando o acatamento à nova situação constitucional, mas houve depois a especificidade própria da personalidade política de cada bispo. A recusa do patriarca à ordem, bem como o colégio patricular sede vacante, foram caso único, dada a quase unanimidade, ainda que reveladora destas sensibilidades diversas, para a aceitação plena do bispo do Porto, do de Beja, do de Porto Alegre, e a dilação do colégio patriarcal, do bispo do Algarve, o acatamento com subtis reticências nas entrelinhas nas pastorais do bispo de Olva, do capítulo de Bragança e Miranda, porque não tinha bispo, e todos optaram por não dar publicidade aos textos, coisa de que se queixa o Núncio, o auditor Carabini, porque de algumas pastorais ele não consegue fazer o resumo para Roma, porque não são conhecidos os textos. A história de Dom Joaquim de Menezes e Ataíde, bispo do Funchal, até aos primórdios de 20, nomeado para Elvas, como já estudei isso no livro Moinho da Memória, tenho um capítulo sobre este Menezes Ataíde, não vou aqui alongar-me, mas ele também veio preso para São Vicente de Fora, porque era agostinho, por estar envolvido num movimento contra-revolucionário no Funchal. Depois publicou a sua pastoral, para responder à ordem de publicar as pastorais, seguindo a maioria das necessidades de obedecer, independentemente da forma de governo, continua ausente da sua diocese de Elvas, e Cherubini afirma que os diocesanos até estão contentes com esta ausência, porque ele não é muito simpático. O juramento de fidelidade à Constituição de novembro de 22, que é o último juramento de fidelidade agora, não às bases da Constituição, mas à Constituição,
abrange todos pela primeira vez de modo maciço. E da desobediência podia decorrer para muitos conventos uma forte penalização material. A cerimónia decorreu com brilho em diversas localidades, sobressaindo o Porto. As sociedades patrióticas desempenharam aqui um relevante papel mobilizador e Cherubini encontrou no texto constitucional erros em pelo menos 14 artigos dos 240. Ele descreve os erros que encontrou num documento que manda para Roma. E procurou demarcar-se dos atos oficiais, invocando razões de saúde, mas desta vez acendeu as luzes das luminárias da Nunciatura para não partirem os vidros outra vez. O representante da Santa Sé em Lisboa, mais uma vez, não teve sucesso na tentativa com que um grupo de parlamentares se opusesse à versão do artigo 25º da Constituição com a questão da palavra única. Foi mais uma vez que fracassou. A resposta à ordem de 5 de março de 23, que era a última pastoral que é requerida por causa da revolta do Conde de Amarante, envolta por outro contexto, teve clareza de posição do Porto, que logo condenou a revolta de Amarante, de Trás-os-Montes, e também Viseu, o bispo de Viseu. Apenas o arcebispo de Braga se recusou liminarmente a obedecer. Porquê? Porque ele estava feito com o Conde de Amarante, com esta revolta, e, portanto, não ia submeter-se à pressão do Executivo. O bispo de Lamego, de Elvas, a junta do governo de Braga, acabaram por depois também publicar textos a condenar. O bispo de Aveiro encarregou o vigário-geral de recomendar obediência e condenar o espírito de rebelião e anarquia. Passemos ao segundo ponto, a bula da Quaresma, feito instrumento político. Aliás, a Ana Mota Faria, no seu enorme estudo sobre esta questão, chama a atenção para a politização da divulgação do indulto pontifício. Uma questão que é meramente eclesiástica transforma-se num elemento político. Tratava-se do consumo de carne e laticínios fora da Quaresma. A dispensa de abstinência era adquirida anualmente, a troco de uma oferta monetária, e os monarcas, em ocasiões especiais, como guerra ou carestia agrícola, solicitavam ao Papa dispensa gratuita para a população. O representante de Portugal em Roma pediu em 1817 essa concessão por 2 anos para toda a população. O representante de Portugal em Roma ocorreu pedir o mesmo em 1820. Por 2 anos, dada a falta de alimentos próprios da Quaresma. Isso aplicava-se dentro da diocese, conforme as circunstâncias, e cada bispo é que decidia se aquela autorização do Papa era aplicada ou não. Desta vez, os deputados pretendiam evitar a saída de numerário, dada a situação das pescarias, não havia bacalhau, e alargou a toda a população as condições de subsistência e não queria que houvesse delitos de consciência. Era uma certa sensibilidade e, por isso, queriam evitar esta questão. O patriarca imprimiu o pastoral a dizer que os fiéis se persuadiram da existência de uma bula que permitia o uso de carne e dispensa de jejum nos dias em que a Igreja manda, afirmando que nas atuais circunstâncias não era necessário este indulto. O governo diz que cada bispo é que verifica a pertinência da aplicação. Para o patriarca, que se entendera com Cherubini, a considerada intromissão das cortes ao acionar o beneplácito régio constituir o cerne da questão, por não ter havido consulta prévia dos bispos. E Carlos da Cunha não aceitou para o patriarcado o pedido feito ao Papa por considerar falsas as razões e que enganaram o Papa ao pedir, desta vez, o indulto. A maioria dos restantes bispos aceitou, dada a proximidade da Quaresma. A questão levantada por Dom Carlos da Cunha suscitou eco, e essa é que foi a questão, nos púlpitos, nos confessionários e nos periódicos.
A liberdade de expressão provocou um debate inédito e inesperado na imprensa. Questões teóricas sobre a disciplina da Igreja emergiram e discutiam-se. Questiona-se a abstinência, porque não foi fundada por Cristo. Os pobres jejuam todo o ano. Não devem sair divisas para importação de bacalhau. E verifica-se escassez de azeite já há vários anos. Cresce a consciência de que a disciplina da Igreja é submetida à mudança. Nasce das conjunturas específicas e daí a defesa da modificação nas práticas religiosas. Há nestes escritos panfletários uma contestação da instância vaticana. Agora, não se deixava ao arbítrio dos bispos quando o Pedro de Melo Breiner, embaixador, encarregado de negócios em Roma, pede com insistência e obtém, por 6 anos, em 1822, a renovação do indulto. Depois, os ordinários, mais uma vez, fixariam a modalidade da comutação da abstinência. As bulas da Quaresma deram ocasião ao aproveitamento político de um assunto estritamente religioso, como era o indulto de carne. Terceiro tópico. Liberdade de opinião e de imprensa. Outro elemento fundamental levantado pelo movimento liberal resulta da liberdade de expressão, de opinião, de imprensa, de ensino, o que diminui drasticamente o poder da influência ideológica do clero. Documentos, cerimónias, discursos, retórica unem-se em afirmação de um cotidiano parlamentar pautado pela religião católica. Isso não é que está em causa. É a referência essencial. Borges Carneiro considera a natureza da regeneração como uma sequela do puro cristianismo na luta contra as injustiças e o despotismo. Todos os juramentos incluíam a base da religião católica. E o artigo 17 das bases da Constituição declara que a nação portuguesa, a religião é a católica apostólica romana. Só alguns receiam que, ao não afirmar única, poderá criar desconfiança para com as cortes ou semear a divisão. Os redatores pretendiam reconhecer liberdade religiosa aos estrangeiros residentes em Portugal e por isso é que não puseram única. A liberdade de opinião vai gastar 4 sessões parlamentares no debate do artigo 8º, liberdade de opinião, 9º, liberdade de imprensa e 10º, reconhecimento aos bispos do direito de censura em matérias ofensivas do dogma e da moral, mas a posteriori, depois de publicados os textos, é que podiam ser censurados. Os católicos mais liberais, ao apoiarem a liberdade de expressão, conjugada com a censura episcopal, optavam por uma religião mais interior, sem colidir com o direito de manifestação livre na vertente política. A 31 de março de 21, opera-se a abolição da Inquisição. Reforça-se a delegação de competências na nunciatura. Dispensas para matrimónio, secularização de religiosos, uso de carnes, de modo a limitar a sangria de emolumentos pagos para Roma. E a 21 de maio de 21, Cherubini reage à supressão da Inquisição e a outras disposições sobre a liberdade da Igreja. Pede faculdades para ele, para os fóruns de consciência que respeitavam a Inquisição. E o cardeal Consalvi deu-lhe por 6 meses. E para aquilatar um pouco a mentalidade de Cherubini, é significativo o que ele, após a Vila Francada, 23, escreve para Roma. Falou com o ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e, cito, usou de expressões circunspectas ao falar da Inquisição agora mais do que nunca necessária, tendo os inovadores tornado odiosíssimo este tribunal a um ponto inacreditável. Aqui é clara a mentalidade de Cherubini. A vigilância sobre a doutrina ensinada na Universidade de Coimbra é uma preocupação constante de Cherubini. Já antes da Revolução, queixa-se das teses não aparecerem impressas a público em setembro de 20, observa que os bispos do Brasil abraçaram quase todos radicalmente os princípios da Universidade de Coimbra e, o que é pior, creem-se autorizados a fazer o que pertence somente ao sucessor de Pedro.
E Cherubini tenta impedir a publicação de teses da Universidade de Coimbra, sem aprovação episcopal, e consegue impedir o doutoramento do madeirense José Manuel da Veiga, que tinha tese na Faculdade de Cânones, em 1822, sobre o celibato. Um livro chamado Memória sobre o Celibato Clerical, que deve servir de fundamento a uma das teses dos atos grandes do seu autor. E Cherubini, no relatório de 24 de agosto, refere que o doutoramento de Veiga não chegou a acontecer graças à sua intervenção na universidade, mas não sendo aprovada a tese, este publicou-a. E tanto a publicou que eu, por acaso, a tenho. Quando o governo nomeia o principal Diogo de Castro do Rio Furtado Mendonça como novo reitor para a universidade, o rei, com quem Cherubini tinha uma certa familiaridade e à vontade, tendo algumas audiências pessoais e conversas longas, segundo o seu relatório de julho de 23, diz, comentando esta nomeação do novo reitor: deram à universidade como reitor um rapaz, ele tinha 30 anos, e ali devem radicar-se os péssimos princípios. Portanto, o rei, Dom João VI, tinha um pouco a mesma ideia de Cherubini. Quarto ponto: reforma do clero regular. A reforma do clero regular, desde a sua chegada a Portugal, mereceu de Cherubini particular atenção. Em maio de 21 foram apresentadas, principalmente por Borges Carneiro, propostas em ordem a facilitar a secularização dos membros das congregações religiosas. Era uma medida que se considerava propedêutica da reforma do clero regular, facilitar as secularizações. E, confessa, não cessa de agir energicamente com alguns deputados, mas estes confirmam que o partido contrário é o mais forte, portanto, aqueles deputados em quem ele pede para interferir não conseguem no Parlamento. Consalvi avisa que o Papa deseja manter a disciplina eclesiástica e os direitos da Igreja e que avançará a seu tempo com adequadas reclamações. Ele vai fazer quando, em 23, começa a aparecer um contexto de mudança, então aí vão reclamar fortemente, como veremos, se tiver tempo. O programa congreganista não vou tratá-lo, já Horta Correia publicou um livro rigoroso sobre a questão, mas era a igualdade jurídica dos cidadãos que obrigava a terminar com privilégios das classes senhoriais e a libertar os cidadãos dos direitos de estola e muitos outros que sobrecarregavam. A partir de 1822, o assunto religioso primário das cortes é, de facto, a reforma das congregações. E comenta o decreto de 18 de 22, apelidando de fatal decreto, o maior golpe contra a religião neste reino. Cherubini, em dezembro, tinha feito chegar a Roma o seu temor, dado os membros da Comissão para a Supressão dos Mosteiros serem suspeitos, presidida por um apóstata, é como ele chama a Rebelo da Silva, e parcos escandalosíssimos maçons, apelida os três de maçons, por acaso um não era, mas os outros dois eram. E observa que nada da minha parte se omite que possa reparar este golpe fatal, evitando sempre o mínimo de sabor. O estudo de Montavaria conclui que não tem fundamento a atribuição ao decreto a finalidade de suprimir as ordens religiosas, como Cherubini fazia sistematicamente, o que ficou consagrado na memória da história eclesiástica, através de Agostinho de Macedo, de António de Jesus, e que passou para o século seguinte, para Fortunato de Almeida e até para Jasmins Pereira, que continuam a dizer que a defender esta posição. A reforma do braço regular avança, mas com imensos obstáculos, e o decreto de 18 de outubro de 22 marca um começo, mas sem possibilidades de avanço, dada a fragilidade política em virtude das resistências do clero regular, como se desejava reformar e não extinguir. A propaganda na imprensa, os boatos, travaram os passos seguintes. Quinto ponto. Reforma do clero secular, sem cuidado pastoral.
A igualdade dos indivíduos perante a lei, como já disse, conduziu à alteração dos mecanismos de apropriação das rendas. Vingava uma natureza senhorial nas bases da captação do clero, sobretudo do clero sem cura pastoral, sem cuidado pastoral, os cabidos e a patriarcal. Devido à dispersão de dízimos por padroeiros diversos, a função destas coletas era que os espaços litúrgicos pudessem estar bem conservados e estavam arruinados. Os pobres, ser auxiliados, estavam desprotegidos. E pretende-se uma igreja devolvida à sua pureza evangélica, desligada dos bens. Uma vez deduzida a sustentação do clero, o resto devia ser para os pobres. E a literatura panfletária vai desenvolver, destacar. Aqui bastava citar um nome famoso, que é o radicalismo de José Posidónio Estrada, um pregador trinitário em Lisboa, que defende a redução progressiva e drástica das ordens, descreve negativamente a vida religiosa, as invejas e as intrigas dos capítulos, e o próprio Cherubini alguma vez também faz eco disso, opta pela extinção e não pela reforma. Um anónimo autor de reflexões sobre o pacto social defende a abolição dos dízimos, de todos os direitos feudais e senhoriais, a nacionalização dos bens eclesiásticos, a redução dos bispados a 8, já na altura, mas recordemos que eram 19 as dioceses, e ele propõe a redução a 8, e com um rendimento fixo de 200 mil cruzados para cada diocese, para cada bispo, por ano. A extinção do colégio patriarcal, de benefícios, de comendas e de capelas. O clero sinacurado é classificado por Borges Carneiro como zangons, vadios legais, vadios ao divino, enxames de moscas inoportunas, mandrianice santificada. Assim se vê como quer-se romper com o feudalismo, com a riqueza, com o ócio. Os membros do clero deviam identificar-se com os favorecidos, servir a coletividade, não ficar reduzidos ao culto e à liturgia, valorizar o modelo daquilo que eles chamam o digno pastor. Criticam-se os capelães de oratórios particulares, os tagarelas das confrarias, e cito as expressões, os que andam a pedir pelas portas com imagens indulgenciadas. Particular atenção mereceu ao auditor apostólico a reforma da patriarcal. Já antes da Revolução era tema da sua preocupação e lamenta por diversas vezes ao secretário de Estado, Consalvi, a situação da patriarcal, tendo como vigário capitular o arcebispo de Lacedemónia, o António Caetano Maciel Calheiros, com 85 anos, doente, e que descansa depositando tarefas no secretário, que é leigo, com consequências consideradas negativas em virtude da longuíssima vacância que a Diocese de Lisboa tem e a inabilidade de quem preside. Várias tentativas para encontrar um vigário capitular coadjutor, só em julho de 18 se realizou. E Cherubini teve uma longa conversa com este novo vigário capitular coadjutor e sintetiza os temas. Mostrei todo o cuidado possível para que seja explicado o Evangelho pelos parcos, se ensina o catecismo. Grande parte deste povo é em total ignorância do que deve saber um cristão. Insisti para que se vigie sobre escândalos de costumes, em particular dos eclesiásticos, a maior parte dos quais não se distinguem dos leigos. Esta era a descrição que Cherubini fazia da situação em Lisboa. O auditor procura acompanhar as decisões das Cortes sobre o Colégio Patriarcal e transmite a impressão que os debates parlamentares se inclinavam para a supressão. Roma estuda o assunto, em final de 22, dado o pedido de uma bula pelo governo. E Consalvi consulta juristas em Roma e o parecer é negativo. Afirma que se espera com paciência tempos melhores. Silva Carvalho, o muito inteligente secretário de Estado dos Negócios da Justiça e Eclesiásticos, percebe a posição ambígua de Roma sobre a patriarcal, pois não havendo argumentos jurídicos para recusar a bula de supressão, opta-se
por, em março, negar o pedido, mas abrindo a possibilidade de algumas reformas. A nota entregue por Consalvi ao encarregado de negócios de Portugal em Roma, e uma cópia para o Cherubini, recorre à exaltação de uma instituição gloriosa, cara ao povo português, o que só pode saber a ironia, porque não era nada querida a patriarcal ao povo português, porque absorvia os dízimos todos de quase Portugal inteiro para viver na ociosidade. Para que o Papa atendesse à supressão, seria necessário haver motivos graves para a Igreja. Mas, neste caso, serviria para suprir necessidades do Estado. E, por isso, bastaria rever as rendas. É o que Roma defende. As convicções íntimas de muitos dos presentes nas cortes e as lições da história recomendavam a moderação e havia vontade de despojar a Igreja e o corpo eclesiástico destas características senhoriais, mas houve impasses. E antes da chegada do novo núncio, em agosto de 23, um dos últimos lamentos do delegado apostólico ao informar que o clero foi intimado a pagar a coleta eclesiástica imposta pelas cortes, reza assim: o clero jaz numa vergonhosíssima indiferença. Languiche, ainda é pior que jaz, languiche, numa vergonhosíssima indiferença. Ponto sexto, escolha dos bispos. Cherubini lamenta o procedimento de organização dos processos. Aliás, porque nos primeiros tempos era organizado o processo no Rio de Janeiro, por apresentação régia, depois ele organizava, terminava em Lisboa, entregava ao Ministro da Justiça para que, dos negócios eclesiásticos, para que mandasse para Roma. E todo este processo dá aso a alguns problemas. Ele trata do caso de Carlos da Cunha, para patriarca, em 4 de julho de 18. O filho segundo, de Pedro da Cunha de Mendonça e Menezes, tem pouca saúde, sofre de vertigens e não celebra em público. Está a banhos, mas a irmã informou que ele devia aceitar. Regressando de férias com melhor saúde, aceita o cargo, o que agradou muito ao cardeal Consalvi, e após 10 anos de sede vacante, Lisboa mostrava feridas muito profundas, como diz o Cherubini. Em 22 de janeiro de 20, o recém-criado cardeal Carlos da Cunha entrava na Igreja Patriarcal. Portanto, ele entrou em janeiro de 20 e depois saiu já no final do ano, devido a ter recusado o que já falámos. A 3 de fevereiro de 18, Salter de Mendonça envia uma lista de régia de apresentação de bispos. Magalhães e Avelar, o bispo do Porto, era indicado para Évora, o que não aconteceu. João Inácio da Costa Manso para o Algarve, o que não aconteceu, porque iria para Leiria. Patrício da Silva para Castelo Branco, que não aconteceu, porque ele iria para Évora. José Joaquim Bernardino de Brito para o Funchal, o que não aconteceu porque ele morreu. E Frei Jerónimo do Barco para Cabo Verde, o que de facto aconteceu, e Joaquim Menezes de Ataíde para Elvas também. Em agosto de 19, apresenta José Jesus Maria Pinto para Lamego, que seria ordenado já em 21, porque o bispo de Lamego ainda estava vivo, embora muito velhinho. A 27 de agosto de 19, uma nova lista acrescenta o Patrício da Silva, agora para Évora, ordenado a 30 de abril de 20. Francisco Alexandre Lobo para Viseu. Luís de Castro de Abreu e Melo para Beja, confirmado em agosto de 20. Miranda Coutinho para Castelo Branco, ordenado em maio de 20. Nicolau de Almeida para Angra, ordenado em 3 de agosto de 20. Só para dizer que são escolhas feitas pouco antes da Revolução. A preocupação com o estado da Diocese de Bragança apoquenta muito o diplomata, que aponta como único remédio eficaz a nomeação de um novo bispo. Mas mostra o seu temperamento. Sob o véu artificioso da devoção e da continência, há uma espécie de seita. E quando penso me aflige continuamente, tanto mais que pela imensa distância não posso eu fazer o que queria para extirpar continuamente, tanto mais retirar aquele rebanho do estado de aflição. Portanto, vemos que, de facto, havia uma preocupação grande. Os bispos eram vistos
por os regeneradores como os aliados naturais do poder político para o incremento de uma religião mais ilustrada, sem cuja disseminação não se acreditava possível levar a bom termo as inovações determinadas pela representação nacional. A visão que Cherubini tem dos bispos em janeiro de 23 era exageradamente negativa, mas revela as suas expectativas. Os bispos, diz ele, consideram-se e são considerados não como ministros de Jesus Cristo, mas como funcionários públicos. E estão sempre prontíssimos a executar qualquer ordem que lhes seja proposta pelo governo. Isto falava em 1823. O poder político procurava renovar o episcopado com o clero que garantisse adesão ao sistema. E só acontece, no caso de 21 a 23, nesta legislatura, com o processo dos bispos Francisco de São Luís Saraiva, para coadjutor e futuro sucessor de Coimbra, o vigário capitular de Lisboa e Francisco José Rodrigues de Andrade, para bispo de Funchal, que não vai causar grandes problemas. Mas há aqui uma grande questão, que é a questão de Francisco de São Luís. Ele referiu várias vezes para Roma que ele era maçom e liberal. Segundo o diplomata, a 18 de janeiro, o monge beneditino tinha sido eleito presidente de todas as lojas maçónicas. Aliás, a Carlota Joaquina, numa carta que escreve ao Papa, e que depois eu referirei em notas, também diz mesmo a casa onde isso aconteceu e o dia. Os que estudaram o cardeal Saraiva discutem muito esta questão, mas talvez esta investigação traga mais algumas achas para este problema. Saraiva apresentou-se na Nunciatura com a carta régia, ele próprio, a 21 de julho de 21. Cherubini escreve a Consalvi, a 8 de agosto, diz: o longo discurso que ele me fez acerca da religião, da Igreja, da Santa Sé, acerca da sã doutrina, parecia que saísse de um Santo Atanásio, de um São Carlos ou de um São Francisco de Sales, assegurando-me que os efeitos confirmariam a verdade das suas asserções. Pediu que desse seguimento ao processo e que enviaria pessoas de maior respeito para depor. Ele próprio enviaria quem depusesse a favor dele para o processo. Cherubini logo se apercebe que tem em mãos um delicatíssimo affare, como ele diz. Ao ter conhecimento da nomeação do governo, despacha para Roma 2 tipos de relatórios: os oficiais em que louva o candidato e os confidenciais em que, cifrados, acusa de revolucionário, liberal, maçom. A única denúncia, de facto, de maçom é de um varatujano, Miguel Andrea Biancardi. A diplomacia vaticana tenta adiar a nomeação, invocando limites de insinuação do monarca, que não incluía os bispos coadjutores, mas sotto voce, Melo Breiner, em Roma, é informado dos reais motivos. A reação do executivo foi violenta, principalmente por parte de Silva Carvalho e de Pinheiro Ferreira, os secretários de Estado e ministros, deixando o representante apostólico em angústia de morte, diz o Cherubini, fica em angústia de morte. Porquê? Porque o atraso é entendido como renúncia, como recusa, invoca-se o decreto do Pombal, de 1760. Isso significa expulsão do núncio. E então ele sabe que recorria a todos os meios para evitar o fatal decreto da expulsão. Concluindo o processo canónico com uma negação formal de provas de obediência maçónica, e mandou para Roma. Na congregação romana de 20 de abril, foi confirmado Saraiva. Os cardeais tiveram a seguinte votação: o cardeal de Cano, o cardeal de Somalha, o Paca, que tinha sido núncio em Lisboa, De Gregório e Hércole Consalvi, secretário de Estado, votaram positivamente. Francesco Castiglioni, que seria futuro Papa, votou negativamente. E Júlio Gabrielli espera a informação do Patriarca. No fim do mês de julho, Saraiva vai à Anunciatura manifestando sentimentos de profunda veneração, é ordenado bispo em 13 de setembro de 22 por Vicente Soldado, que também era beneditino e morreria pouco depois. Isto esclarece um pouco a situação e as ameaças que Cherubini tem. Outro processo deste período é o do vigário capitular para Lisboa. O atrito agora é entre a autoridade civil
e a autoridade eclesiástica de Carlos da Cunha, patriarca que recusa as bases da Constituição e tem que sair do reino. Isso implicou a morte civil e, portanto, o Colégio Patriarcal devia escolher um vigário capitular. Dom Carlos, ao sair, delegou a jurisdição ordinária no cabido colegialmente. Provisor e vigário-geral interino seria o idoso Gonçalves Pereira, que pedirá ao governo exoneração por doença. O executivo, com constantes portarias, exigia a nomeação, mas uma eleição sancionaria o afastamento de Carlos da Cunha, anterior a qualquer direito do Vaticano. A primeira saída consistiu em tentar que o próprio patriarca legitimasse a escolha, acrescentando à jurisdição do cabido poder subdelegar em um dos seus membros. O patriarca recusa liminarmente. Pressionado por um segundo aviso régio, o colégio indica o cônego Miguel Paes de Figueiredo e Sousa, comunicando antes ao cardeal, mas não responde. Depois, dois capitulares, o Menezes e o Silva, não aceitam e, através da Nunciatura, fazem chegar a Roma um pedido de intervenção e a Sé Apostólica, após conhecer a posição desfavorável do cardeal, considera ilegítima e inválida a nomeação de Miguel Paes. Então, anda-se para trás para a frente, até que se consegue uma solução, é que Dom Carlos aceite Miguel Paes na qualidade de provigário interino do prelado e não do cabido. E assim se resolve a situação. Se sanava o incidente, o Gonçalves Pereira era ilibado das irregularidades que tinha cometido e o papel da Nunciatura saiu reforçado. Último ponto, processo contra-revolucionário e implicação de Cherubini. Desde há muito, Cherubini manifesta ao cardeal Consalvi a sua determinação. Eu tenho sempre em vista conservar a boa harmonia entre a Santa Sé e este governo e em nada faltarei para tal. Com as eleições para a primeira legislatura arranca o processo contra-revolucionário. Ao longo de 22 verifica-se o alinhamento do maior número de elementos do clero na contra-revolução. A campanha faz-se por folhetos anónimos distribuídos. O financiamento destes materiais parece provir dos jesuítas e de ajudas internacionais. E Cherubini, no relatório para Consalvi, em dezembro de 21, refere a dificuldade em imprimir folhas anónimas para espalhar. Ele próprio estava implicado nisso. Ninguém aceita o trabalho de imprimir estas folhas. Verifica-se o envolvimento da Nunciatura na luta ideológica. De ambos os lados se recorre a esta metodologia. Os panfletos são a favor e contra. A rainha, ao recusar jurar a Constituição, também deu um passo importante como centro dos realistas e apoio financeiro da conspiração. No final de 22, aumenta a tensão entre o Estado português e a Santa Sé. O Silva Carvalho, disposto a não permitir mais delongas e frouxidão, apresenta às cortes uma memória contra a Corte de Roma e Cherubini resume as ameaças que são feitas, prossegue no esforço de envolver os deputados menos maus, como ele diz, para sustentar a religião, a Igreja e a Santa Sé, e nota-se um progressivo envolvimento do internúncio nas questões da política interna, sobretudo nas intrigas ativas para defender a posição de Carlota Joaquina. O rei Dom João VI aconselha a prudência porque não quer ter de assinar a sua expulsão. E, de facto, alguns incidentes revelam um ambiente tenso destes primeiros meses de 23. Um sintoma da mudança é o crescimento dos contactos com a Nunciatura. Cherubini queixava-se que a hierarquia não ligava nada à Nunciatura, mas agora começam. Nem sequer comunicavam, os cabidos comunicavam a morte dos bispos. Agora começa Miranda Coutinho, bispo de Castelo Branco, passou por a Nunciatura a manifestar filial devoção. O prior mor da Ordem de Cristo também pede orientações, também era outro bispo que existia além do Dião de Vila Viçosa. O auditor da Nunciatura aconselhou a continuar a sua jurisdição espiritual, apesar da lei ter extinguido o seu posto. O prelado de Tomar escreveria ao Papa justificando o juramento da Constituição, descrevendo o estado lastimoso da religião e do clero. O bispo de Carres, que era auxiliar de Braga, Vaz Pereira, pede em 22 orientação da Cúria, dados os rumores de que se maquinava a passagem do bispo de Elvas para Braga,
e a sua transferência para a Diocese Elvense, Roma apenas recomenda a Cherubini que continue a enviar informações, porque o octogenário arcebispo de Braga, 2 meses depois, era dado por envolvido na revolta do Conde de Amarante. Elementos vários lavram terreno para o avanço do processo contra-revolucionário. Os franceses entram em Espanha, os adversários do liberalismo intensificam a luta ideológica na imprensa escrita, a imprensa periódica e folhetinesca. O regime tem reduzido apoio na classe média das cidades de Lisboa e Porto, e agrava-se a questão brasileira, há dificuldades económicas crescentes, a revolta do Conde de Amarante amotinou a província de Trás-os-Montes e tocou na de Minho e prolongava-se por um mês. O olhar de Cherubini, a partir de Lisboa, ao princípio era pessimista sobre os acontecimentos de Trás-os-Montes. Temia uma anarquia de terríveis consequências. E reduzia esta causa do Conde de Amarante, porque contra a revolta estavam os bispos e o clero, e quase todos os outros, informava ele a 25 de abril de 23. E comunica que, com a máxima prudência e delicadeza, dado o atual delírio, apresenta memória ao rei e à rainha para pedir renovação dos superiores religiosos até se ultimar a reforma. E protesta para ser livre no exercício da jurisdição espiritual. Cherubini transmitia o mal-estar ao rei e aos ministros da Justiça e dos Negócios Estrangeiros até uma declaração de protesto em nome do Papa Pio VII, no início de março de 23. Aqui, a Santa Sé finalmente tomou uma posição. E a 8 de março, ele afirma usar de toda a prudência, unindo à liberdade evangélica. E envia informações sobre tudo. Está disposto a qualquer infortúnio que me possa acontecer, até à morte. Terei como companheira indivisível a consolação incomparável de ser satisfeito dos meus deveres. Portanto, ele, ao apresentar este protesto formal, em 12 de março, nas mãos do rei, ele conhecia as consequências do que poderia acontecer. É muito interessante ele resumir neste protesto as grandes questões, mas que não vos vou ler aqui. A pressão dos acontecimentos fez adiar a sua expulsão e a 9 de maio, Cherubini, segundo a informação recebida na audiência régia de Dom João VI, aguarda a mudança que o bom partido prepara, mas não pensa que esteja próximo, afinal estava muito próximo. O diplomata repete 2 vezes os protestos e não tem resposta. O governo mantém silêncio. O Cherubini considera que os ministros estão de acordo e se reúnem em sociedade quase todas as tardes. Está convencido, a 9 de maio, que queiram excluir absolutamente a jurisdição espiritual do Santo Padre destes domínios. O governo começa a usar o estratagema do Vaticano, que é não responder, adiar a resposta, e à medida que o derrubo do vintismo se aproxima, o Cherubini levanta a voz. E o regimento número 3 sai para Almeida, a 27 de maio, e encaminha o vintismo para o seu fim, encontrando em Vila Franca o infante Dom Miguel, e Dom João junta-se aos amotinados. E em relatório de 30 de maio de 23, Cherubini descreve com detalhe a revolta de Dom Miguel, e o rei recebeu Cherubini em estado de abatimento e temor, e depois, na quarta-feira, já estava mais aliviado. O monarca acompanhou a procissão do Corpus Domini, mas o anúncio não foi. O clero, mais empenhado em favor da queda do regime, utiliza como instrumento de mobilização a ajuda sobrenatural com a aparição da imagem de Carnachite. E há uma utilização muito grande da Nossa Senhora da Rocha, transformando um culto popular espontâneo em fenómeno político-religioso. A 7 de junho descreve a restituição do Estado ao rei e envia impressos publicados para assinalar estas mudanças. Podemos dizer que em junho Cherubini procura conduzir à ordem alguns dominicanos, sanar atos irregulares cometidos pelos beneditinos, pelos cartuchos de Laveiras, pelo arcebispo de Évora, e o novo governo era constituído na maioria por maçons. Ele começa a ficar desanimado, porque afinal o governo criado após a Vila Francada decepcionou. Ele que estava intimamente envolvido no golpe a Dom Miguel, considerando um jovem de ótimos princípios, agora vê uma certa desilusão. A 26 de julho escreve no seu relatório: o sistema liberal
adquirir sempre mais força no atual governo. Trabalha para uma nova Constituição liberalíssima, à qual eu me oponho com todas as forças, unido ao senhor encarregado da Rússia, porque fatal à religião e ao trono. O bispo de Castelo Branco enviou uma carta que considera uma espécie de retratação, sendo deputado às Cortes, envia traduzida em italiano, e eu só leio uma passagem significativa do bispo de Castelo Branco, que tanto papel teve nas Cortes. Fui obrigado a figurar num teatro que hoje forma a exasperação do povo português, muitas vezes obrigado a ceder à preponderância dos votos que aí proclamavam. Além disso, sobre assuntos que tocavam a crença moral e a disciplina da Igreja, não me acusa a consciência de guardar silêncio culpável diante dos olhos de Deus da própria Igreja. Mas, se entretanto, alguma coisa falhei, peço perdão. Aqui vemos que a estima de Cherubini por Dom João VI transparece no comentário ao cardeal Consalvi. Rezo do coração ao céu que se digne conservar por longos anos este religiosíssimo soberano e transmitir os sentimentos religiosos aos seus sucessores. Até porque o clero, geralmente aqui, não tem a mínima dificuldade em seguir qualquer ordem de soberano acerca de qualquer ponto da religião. Cherubini adverte da grave afirmação e diz ao cardeal Consalvi: parecerá a vossa eminência que eu vá além do que devo, mas ao meu superior nada devo esconder. Nesta situação se expressa a linha orientadora da sua ação diplomática. E termino dizendo que resulta bem claro que se ultrapassou o mito historiográfico da impiedade intrínseca do vintismo. Realmente o antagonismo nasce da defesa do poder político, económico, cultural e ideológico, revelador de uma incapacidade mútua para reconhecer as convicções religiosas dos opositores e a mudança dos ventos da história. A nova ordem política é fiel ao catolicismo romano, mas aplica, pela primeira vez na história portuguesa, a separação dos dois poderes, rompe com a teologia política ocidental presente nas mentes, defensora de uma concepção de supremacia do poder religioso sobre o poder civil. O vintismo altera o espírito da reforma tridentina e defende a independência do poder secular e favorece a entrega ao episcopado de poderes absorvidos pela centralização romana. Aqui se insere a vontade de reduzir a influência política da nunciatura, seja na imprensa, seja na diplomacia. Os crentes aderiram à campanha contra-revolucionária porque a maioria da população estava longe de comungar com a nova consciência religiosa iluminista. Até pela reação de Cherubini, o breve triênio vintista revela como era portador de uma nova linguagem, patente na produção literária incrementada com a liberdade de expressão, que pouco a pouco conduzia a população portuguesa, muito distanciada do interesse político e com mentalidade conservadora, a assumir consciência de cidadania. Uma das observações feitas pelo auditor é clara. A própria experiência fez-me bem conhecer os portugueses, os quais são irremovíveis no fatalíssimo princípio que se deve em qualquer coisa que seja obedecer ao governo. O termo cidadão, em recente estudo de Joana Costa, ganha valor, diz ela. O triênio vintista permitiu a emergência de um homem novo, o cidadão, uma nova categoria de membro ativo na vida política. E era esta novidade, característica do liberalismo, que Cherubini não tinha capacidade para perceber. Emergia o estatuto do cidadão, um novo sentido de cidadania, com esperança de participação política, com espírito crítico da religião, com liberdade de opinião. E isso faria os ouvidos pios de Cherubini. Obrigado. Terminei. Desculpem a demora. Agradeço a... Desculpa, estou aqui com o sol a dormir e não queria estar a
Agradeço a intervenção e passamos de imediato à segunda parte do nosso encontro, o momento das observações, das questões. Poderemos, com alguma liberdade, certamente não nos atropelaremos, passar precisamente a essa parte.